O que é santificação? O processo de santificação, o que Deus está trabalhando no nosso coração, nada mais é do que a gente ser cada dia mais parecido com Jesus, tá? Essa é a ideia, o plano de Deus, que nós sejamos parecidos com Cristo, né? E aí, Deus vai fazer essa obra de que maneira? Ele vai fazer essa obra operando por meio das Escrituras. É aquilo que Jesus disse ao orar por nós, lá na oração sacerdotal, o Senhor Jesus mesmo vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá? Então, o jeito de Deus trabalhar na nossa vida é através da palavra de Deus, e é o que Pedro está dizendo aqui. Por exemplo, lá no verso 14, por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, ou seja, do jeito que agrada ao Senhor, seguindo o exemplo de quem, né? Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ou seja, aquilo que Paulo deixou escrito, Pedro falando de Paulo, né? Dos escritos de Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vejam só, os apóstolos não escreveram por sabedoria própria, eles escreveram aquilo que Deus lhes deu, tá? A sabedoria que Deus deu, e Pedro está confirmando isso. Paulo tem tanta sabedoria, ou teve tanta sabedoria ao escrever as Escrituras, por quê? Porque foi dado, lembram lá do texto de Timóteo? Toda Escritura é inspirada por Deus, Deus soprou, Deus deu aos homens aquilo que ele desejou que o texto fosse, né? Ou qual texto deveria ser deixado para nós. E aí no verso 16, ele faz até, e aí é o assunto de um dos nossos assuntos hoje aqui de discussão, da aula, né? Lá no verso 16 diz assim, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, quando você pega um texto da palavra e você olha para o texto e fala, meu, isso aqui está muito difícil, não desanima. Pedro também achava difícil os escritos de Paulo, né? Então, não é para você desanimar. Então, quando você pega a carta aos Romanos, que é muito pesada teologicamente, algumas partes, né, bem puxado, bem difícil. Quando você pega, por exemplo, livros, literatura apocalíptica, o livro de Apocalipse, livros de profecia, há vários textos complicados de entender. Mas olha só, nós estamos juntos com o nosso irmão Pedro, né? Ele mesmo achava difícil os escritos, ou alguns dos escritos de Paulo. Tá? Por quê? Porque Paulo era versado em línguas, né? Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que foi um dos neto do fundador do farisaísmo, neto de Hilel, o homem mais preparado daquele tempo. Então, Paulo conhecia várias línguas, Paulo conhecia as escrituras. Para ser um doutor da lei, era necessário decorar todo o Antigo Testamento. Eu não estou falando porções do Antigo Testamento, como todo menino judeu tem que fazer aos 13 anos, né? O Bar Mitzvah lá, né? 12 ou 13, não me recordo agora. Na verdade, um doutor da lei tem que decorar todo o Antigo Testamento. E Paulo sabia esses textos de cor, né? Paulo, como um doutor, assim como Gamaliel, Nicodemos e todos os outros, sabiam os textos da palavra de cor, tá? Então, é isso que a gente vai tratar hoje, as dificuldades, os obstáculos de interpretação da palavra de Deus. Deixa eu só falar o seguinte, porque nós temos pessoas que ainda não participaram com a gente da aula. Se você puder deixar o microfone fechado, facilita para não dar eco, tá? E aí fica mais tranquilo, só fica o meu microfone aberto. E se você tiver alguma pergunta a fazer, porque eu não estou conseguindo visualizar vocês aqui, eu vou deixar uma janelinha, que eu acho que é melhor. Senão, vai ter problemas para visualizar vocês. Espera aí, deixa eu ver agora. Pronto, achei uma janelinha aqui. Vou deixar no cantinho. Então, se vocês quiserem falar algo, né, tenta aí manter o seu microfone fechado, e aí qualquer coisa você pode abrir para me perguntar, me interromper a hora que você quiser, tá? A gente pode conversar ou mandar pelo chat, como você preferir. Então, nós vamos para o nosso estudo de hoje. Será mais para introduzir, para mostrar o quanto a palavra de Deus não é tão simples assim. A matéria da interpretação bíblica não é uma matéria tão simples. E nós já falamos um pouquinho disso, né? Nós fizemos aqui uma pequena abertura na semana passada sobre como a Bíblia ela pode ser dividida para a gente compreender melhor, livros da lei, livros históricos, poéticos,
sabedoria, né? Profetas maiores, menores, evangelhos, cartas paulinas, cartas gerais, literatura apocalíptica. E aí falamos sobre as regras de interpretação da Bíblia. Eu preciso da iluminação do Espírito de Deus. Se eu não tiver a iluminação do Espírito de Deus, eu não vou compreender as Escrituras. Eu preciso prestar atenção nas palavras-chave, principalmente os verbos ou as que se repetem. Eu tenho que tomar cuidado e descobrir o gênero literário da passagem. Eu tenho que interpretar à luz do contexto histórico e cultural. Eu não posso trazer para o meu tempo sem conhecer o que a Bíblia falou para aquele momento ali, especificamente. E é interpretar também à luz do contexto de toda a Bíblia. Uma das regras mais importantes é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando eu tenho um versículo só que fala de um assunto, eu não tenho como fazer doutrina. Doutrina faz parte do campo da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? É estudar a Bíblia sistematicamente. Por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre santificação. A teologia sistemática, ela vai buscar todo o ensinamento bíblico sobre o tema santificação. Tá? Então, você vai atrás dos vários, não só da palavra, mas do ensinamento bíblico sobre santificação. Tá? E você vai em todos os textos das Escrituras para tratar desse assunto específico. E essa é uma das doutrinas, uma das regras mais importantes. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não preciso recorrer a outros autores. Eu tenho as Escrituras. São 66 livros. É uma biblioteca, né? E que eu tenho o suficiente para compreender. Claro que eu posso ir para outros autores, mas o ideal é que antes você fique só com as Escrituras, tá? E depois você vá buscando como um interpretou, como outro interpretou o mesmo texto, né? Tudo isso são recursos importantes aí que a gente tem que pode ser usado. Aí nós falamos sobre os instrumentos que a gente pode usar para interpretar a Bíblia. Dicionário bíblico, né? A chave bíblica, que é justamente onde aparece a palavra amor na Bíblia. Todas as referências da palavra amor, né? Outras traduções são importantes, como alguns traduziram um texto de um jeito, outros de outro, né? Isso é importante para entender melhor o ensino da passagem. E o princípio prático, que talvez seja um dos grandes erros, né, da interpretação bíblica, é que a pessoa acha que pode interpretar a Bíblia para o seu tempo do jeito que quiser, e não pode ser assim, né? A regra de princípio ou de aplicação para a sua vida, ela não pode ir contra a aplicação naquele tempo. Por que aquele texto foi dado, né, naquele momento ali? Tá? Então, a gente pode aí entender dessa forma. Eu vou buscar um princípio prático, mas primeiro eu tenho que descobrir o princípio para aquele momento. Por que o texto foi deixado para aquele povo? Quais as lições que aquele texto tem para aquela época? E aí sim eu faço um paralelo e trago para a minha época. Então, um exemplo que eu gosto de dar, e eu já respondo aqui a questão da Adriana, um exemplo que eu gosto de dar a marca da besta de Apocalipse, né? Apocalipse 13, as pessoas falam de código de barra, de chip, andaram falando de vacina, que a marca está instalando o chip no seu braço. É uma confusão que as pessoas fazem em contexto da palavra, quando elas não compreendem o que a Bíblia fala sobre marca. Tá? Então, a Bíblia sempre falou sobre a marca do povo de Deus, a marca do crente. Isso está claro lá em Deuteronômio 6. Tá? Então, Apocalipse 13 é o contrário de Deuteronômio 6. Enquanto os crentes têm a marca de Deus, da palavra de Deus, o incrédulo, né? Por exemplo, a marca da besta está nas mãos e na fronte. A ideia ali nos umbrais da porta. Aliás, Deuteronômio 6 diz assim: a palavra de Deus tem que estar na nossa mão, na nossa fronte e nos umbrais das portas. Lembram disso? Amarás a Deus de todo o teu coração, inculcarás a palavra aos teus filhos, dela falarás andando pelo caminho e tal, e aí atarás nas tuas mãos, na tua fronte, nos umbrais da porta. O que isso quis dizer Moisés falando para o povo? A palavra de Deus, tudo que eu faço, irmãos, tudo que eu faço tem que ser de acordo com a palavra. Tudo que eu penso, meu jeito de pensar, de ver a vida, de planejar a vida, minha cosmovisão de tudo que há, né, precisa ser de acordo com a palavra. A minha casa tem que estar de acordo com a palavra. Por isso, nos umbrais das portas. Tá? E aí, quando você vai para Apocalipse 13, é o contrário.
O texto vai dizer que a marca da besta está nas mãos e na cabeça, na fronte, por quê? Tudo aquilo que o incrédulo faz é de acordo com Satanás, tudo aquilo que o incrédulo faz é pensando nos planos de Satanás, tá? Ele é guiado, ele é dirigido por Satanás, ele tem essa marca de Satanás. Não é chip, não é código de barras, é algo que já existia ou já existe na vida de todo aquele que não é crente. A não ser que, por graça comum, Deus faça alguém fazer algo bom, né? Toda a verdade, tudo que é bom vem de Deus. Satanás não faz nada bom. Só Deus faz o que é bom. Só ele é bom e só ele faz o que é bom. Então, quando o incrédulo faz uma coisa boa, isso provém de quem? De Deus por graça comum. Deus capacita o homem a realizar coisas boas, né? Ou seja, apesar da depravação total da humanidade, ela não é tão total assim. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, seria total assim, né? Completamente, nós nos destruiríamos. Essa é a tendência do ser humano, se autodestruir, né? Mas Deus é gracioso, misericordioso, e ele, né, faz com que até o incrédulo receba muitas coisas boas aí da parte dele. Então, tem uma pergunta aqui que a Adriana colocou sobre qual o melhor dicionário bíblico, né, para a interpretação de algumas palavras. Tem bons dicionários, eu acho que eu deixei o meu lá na igreja, na sala de estudos, mas depende de qual a intenção. Se você quer saber de uma forma um pouco mais geral, tem vários dicionários, a editora Vida costuma publicar bons dicionários grandes, o que eu tenho aqui é da Vida também, mas ele é mais exegético, são 3 volumes desse tamanho, assim, 2 do novo e 1 do antigo. E aí você vai para como um léxico e dicionário ao mesmo tempo, né? Léxico pegando as palavras no original, pega as palavras no hebraico, pega as palavras no grego, mas qualquer dicionário bíblico, dicionário é sempre uma coisa boa, não é? São verbetes muito interessantes colocados ali, por exemplo, uma das coisas interessantes que você pode começar num estudo bíblico é por dicionários. O que a Bíblia fala sobre assuntos, né, que você quer estudar lá no texto, ou uma palavra que apareceu lá no texto, você vai buscar os dicionários para poder entender algumas coisas, tá? Então, qualquer dicionário costuma ser bom. A Editora Vida tem bons dicionários, depois até posso mostrar aqui ou mandar uma foto do que eu tenho para vocês. Esse é mais profundo, é mais exegético, mas é muito interessante também, tá? Deixa eu seguir aqui, acho que não tem ninguém querendo entrar. Não tem, pelo menos agora não vi. Então, ó, vamos lá. Obstáculos para esse trecho aqui que eu vou falar agora, como eu falei na semana passada, foi um pedacinho, um pedacinho de um curso do Dr. Augusto Nicodemos sobre a interpretação bíblica. Então, é a área dele, né? Ele é doutor, PhD na área de interpretação bíblica, e ele deu um curso muito interessante sobre essa questão da interpretação. Quais são os obstáculos para a gente compreender a palavra de Deus? Por que obstáculo? Porque qualquer texto que você for ler, qualquer livro que você pegar, secular que seja, né, tem obstáculos de interpretação. Às vezes você acha que o autor disse algo, mas quem sabe ele está dizendo uma coisa totalmente diferente, né? Então você, ok, Jéssica, precisou sair, já volta, beleza. Às vezes você tem a ideia que o autor falou não é bem aquilo, né? É algo difícil. Escrever não é fácil porque você tem que ser claro na escrita. Mas existem vários obstáculos de interpretação. E aí, quais são os obstáculos? Eles se dividem em 2 grandes blocos, tá? Primeiro, a Bíblia é um livro humano, ok? Foi escrita por homens. São vários livros escritos por homens. Não foi um alienígena que escreveu, ou como diz lá o Testemunho de Jeová, né, que o anjo Moroni veio, desceu e entregou lá para Joseph Smith a revelação num livro de ouro que ele teve que ler com óculos mágicos. Esquece isso, porque a Bíblia é realista, a Bíblia não viaja dessa forma, né? É algo assim muito claro. Deus falou com os homens por diversas formas, ou por sonho, ou por revelação direta, né? Foram vários jeitos de Deus lidar, mas a Bíblia fala de uma forma muito clara para nós, é que a gente tem dificuldade de entender. Por que a gente tem dificuldade? Porque ela é um livro humano, tá? Que foi escrito, ou esses livros foram escritos por diversas pessoas, diferentes pessoas, ok? Em diferentes épocas, línguas e lugares.
Ou seja, ocasiões diferentes também. A ocasião que Moisés viveu era totalmente diferente à ocasião que o povo de Deus viveu, por exemplo, que Davi e Salomão viveram. É muito diferente. A ideia, o momento de Moisés, o momento de Josué, o momento dos juízes, cada momento do povo de Deus são questões específicas ali, tá? Então você tem essa dificuldade, você tem que conhecer a história, você tem que conhecer o todo para poder entender melhor, né? Então há um obstáculo aí muito grande. Por quê? Porque foi escrito, então, os livros em épocas diferentes, em línguas diferentes, em ocasiões, lugares diferentes, ok? Há um obstáculo aí, por ser livro humano, um obstáculo do tempo. O último livro da Bíblia foi escrito no ano 95, né, depois de Cristo. Então, são quase aí perto de 2.000 anos atrás. Se você parar para pensar, às vezes a gente não pensa, né, nas coisas. Olha só, o livro mais novo da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, né, o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ele foi escrito por volta de 2.000 anos. Você acha que o mundo mudou demais em 2.000 anos? Não precisa nem falar de 2.000 anos, né? Vamos pensar na época da internet para cá, né? Eu peguei aí, e a maioria de nós pegou aí a fase onde não tinha internet, né? Nós íamos para a escola, nós íamos para a biblioteca, tinha que tirar xerox, tinha que construir o pensamento, não era tão fácil de descobrir as coisas. Hoje a garotada sabe muita coisa, mas com pouco conteúdo, com pouca profundidade. Eles têm muita informação sobre tudo, sobre qualquer coisa a internet tem, mas tudo de maneira rala, né? Não se aprofunda, ou quando aprofunda, aprofunda numa área só. E isso é nítido nas próprias profissões, né? Por exemplo, é difícil você achar hoje um médico clínico geral e que seja bom mesmo, né, no geral, porque os médicos se especializam em uma área específica ou em outra, uma ou outra área. Essa é a realidade nossa num tempo de internet. O mundo mudou radicalmente com a internet. O pensamento mudou, o jeito de dar aula mudou, uma série de coisas mudaram aí, ou várias coisas mudaram de um tempo para cá. Você imagina em 2.000 anos. É muito tempo, há um obstáculo do tempo bem difícil de ser quebrado. Né? Você tem que retornar à questão histórica e aí há várias dificuldades aí. Há um outro obstáculo. Ok, eu errei. Boa, muito obrigado aí, porque eu errei aqui. A Eliana me corrigiu aqui. Não é o Testemunho de Jeová, são os Mormons, né? Eu falei de Joseph Smith, isso mesmo. Muito obrigado aí. E aí, o obstáculo do tempo, do contexto, tá? Depois do tempo, você tem o obstáculo do contexto. Olha só. Os livros da Bíblia foram escritos para atender necessidades específicas de cada situação. Por exemplo, por que será que Deus mandou Moisés escrever o Pentateuco? Você tem uma ideia? Por que será que nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia? Né? Qual a razão que Deus tinha para dar essa revelação a Moisés e fazer Moisés registrar esses 5 livros? Você tem uma ideia assim? Quem quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Um registro histórico da criação, dos acontecimentos, até onde eles chegaram para a libertação do povo lá do Egito. Pois é, E o também por conta contexto. das leis, né, e direcionamento de Deus. Então, o contexto era a preparação do povo para entrar na Terra Prometida, certo? Mas por que foi necessário tanto ensinamento, né? 5 livros enormes, com histórias magníficas, e o povo de Deus começou a aprender a partir de Moisés. Por quê? Foram mais de 400 anos de exílio, aliás, de Egito, né? De escravidão egípcia. Aquelas gerações já não conheciam mais a história como foi, a história do povo de Deus, e quando conhecia, conhecia de maneira muito rala, com muitas crendices, né? Não tinha nada escrito. Aliás, o livro mais antigo de todos os tempos é de Moisés. Tá? E aí os críticos da teologia liberal vão falar que não tem cabimento na época de Moisés alguém escrever livros, né? Claro que tem. Moisés era versado em toda a ciência egípcia. Então, nós vamos lembrar que Deus preparou Moisés para a escrita, assim como preparou Paulo para a escrita e para atingir todos os gentios.
Deus prepara e usa pessoas simples, como os apóstolos, como usou vários servos de Deus no Antigo Testamento, mas Deus prepara pessoas cultas também para produzir aquilo que ele deseja, né? E Deus fez isso com Moisés. Foram 40 anos de ensinamento com toda a ciência egípcia. Tá? Ele era ali, se faltasse o filho de Faraó, ele assumiria o trono. Então ele precisaria conhecer. O estudo de Moisés era algo muito grande, muito forte, né? E que ele desprezou tudo isso para ficar com as coisas de Deus. Então, ó, há um contexto específico. O povo de Deus havia esquecido, se juntou com crendices dos egípcios, quando, por exemplo, eles acham que Moisés, não volta mais, porque ele não para de orar no monte, já deve ter morrido lá na presença de Deus, eles querem um novo líder. E aí eles escolhem o que para ser um novo líder? Um bezerro de ouro. Por que escolheram o bezerro de ouro? Era o maior simbolismo, ou um dos maiores simbolismo de força para os egípcios. Tá? Então, eles estavam impregnados com ideias erradas, com religião errada do Egito, né? Com a idolatria e tudo mais. E aí Moisés tem que corrigir isso. Deus vai ter que mostrar para eles como que começou a história, quem é o Criador, como eles foram parar lá no Egito. Aliás, antes disso, né? Como Deus tratou a humanidade no seu pecado, com o dilúvio, por exemplo, com o chamado de Abraão, e eles são descendentes de Abraão, como é que eles foram parar no Egito? Um monte de coisa Deus foi dando a eles, né, de lições importantes aí. Então, cada texto tem um contexto importante, há um obstáculo, porque nós não vivemos naquilo, e se nós não conhecemos essas razões, essas questões, a gente fica mais perdido ainda, né? Por exemplo, o protognosticismo lá de 1 João. O que é protognosticismo? Havia uma filosofia grega platonista, né, do grego Platão, que defendia a seguinte tese: o corpo é ruim, a matéria é ruim, mas o que é espiritual é bom. E isso invadiu a igreja no primeiro século, tá? Com aquela ideia, eu não preciso de Cristo para ser o meu Salvador, eu preciso de conhecimento. Quanto mais eu conhecer, gnose, conhecimento, né? Eu vou adquirir a salvação, eu chego até Deus através do conhecimento. É uma filosofia grega, né? A filosofia amar a sabedoria. Então, olha só, a ideia que estava acontecendo ali nas cartas de João era algo muito complicado. Se o corpo é ruim, isso implica em quê? Em que Cristo não tinha corpo. Cristo não sofreu no seu corpo. Aí, um dos primeiros, né, logo no começo da carta, o que João vai falar? Eu toquei em Jesus. Ele já está acabando com o protognosticismo. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, né? Ele foi muito polido ali, ele faz uma introdução poética, bonita, mas se ele quisesse chegar na lata e dizer, estão dizendo por aí que Cristo não tem corpo. Tem sim, porque nós tocamos nele. Eu toquei em Cristo. No mesmo capítulo, ele trata da questão do pecado. Por quê? Olha que filosofia interessante, né? Tá, se o corpo é ruim e Deus só se preocupa com a minha alma, com o meu espírito, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso pecar à vontade. E aí João vai corrigir essa falta de santidade, vai dizer, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, você tem que confessar o pecado, né, e tal. Ele começa a tratar da questão de santidade. Aí ele vai falar lá na frente da carta, amemos não só de palavra, mas de fato, nem de língua, mas de fato em verdade. Por quê? Se o corpo é ruim, eu posso deixar o meu irmão passar necessidade, ele pode passar frio, ele pode passar fome, ele agrada a Deus passando necessidade no seu corpo. Tá? Então as pessoas não ajudavam mais ninguém. Aí João vai corrigindo essas questões. Vejam que há uma razão para a escrita. Deus não simplesmente deu uma revelação do nada. João, escreve isso. Ele tratou, na maioria das vezes, com situações específicas, colocando no coração do apóstolo João resolver necessidades. Ele percebe que a igreja, não só uma igreja, mas ele é pastor ali, bispo de várias igrejas, e ele vai escrever essas cartas para várias igrejas, para corrigir esses erros, essa influência do protognosticismo na vida da igreja. Então, tem uma razão de escrita, tá? Um contexto importante a se considerar. Mesma coisa quando você pega os livros de perseguição, Marcos escrito num momento difícil, com Nero perseguindo a igreja, Apocalipse, de novo, um momento difícil de perseguição, é encorajamento para a igreja, é vida para a igreja, por isso que são textos que mostram, assim, o poder de Deus, a glória de Deus, de uma forma muito marcante,
Tá? Para quê? Para alegrar o coração do povo de Deus. Nós estamos estudando Daniel aos domingos. É livro de encorajamento, né? Ou seja, nós precisamos de um libertador, nós não confiamos nos nossos governantes, nós olhamos para Deus, confiamos em Deus. É essa a ideia. Cada um dos textos tem uma razão, né? Tem uma ocasião diferente. É um obstáculo que a gente tem que enfrentar. A gente tem que conhecer o contexto de cada um dos livros, né? O obstáculo da cultura. Olha só, o mundo que os personagens viveram não existe mais, né? As tradições, por exemplo, os costumes, as crenças e até a geografia não existe mais. As pessoas fazem uma tremenda ilusão quando vão para Jerusalém, aquelas viagens para Jerusalém e tal. Eu acho que é legal, se Deus permitir, um dia eu pretendo ir, não para fazer essas viagens mais turísticas, fica um tempo em Paris, depois vai e fica poucos dias lá, não. É fazer um negócio bem Jerusalém mesmo, né? O Israel, tudo ali, para ir nos lugares, ou né, ir dormir na barraca com os beduínos, coisas assim do que o povo de Deus viveu mesmo, que eu acho mais interessante, mais raiz, né? Muito mais interessante. Mas olha só, o que as pessoas pensam aí nessa questão de tradição eu vou para Jerusalém porque lá eu quero ver como é que era a terra de Deus. E chegam lá e ficam encantadas. Porque Jesus passou por aqui. Porque ele foi batizado no Rio Jordão. Aí tem uma filosofia grega muito interessante, né? O rio nunca é o mesmo, né? Não é mais um rio, não é mais o mesmo rio, não é mais a mesma água. Aquela água passou. Não existe o mesmo rio, né? Pode existir o mesmo rio, mas a água não é a mesma. Já foi há mais de 2000 anos, né? A água já se foi ali. Mas há um outro detalhe interessante. No ano 70, todas as árvores, ou tudo foi destruído em Jerusalém num raio de 18 quilômetros. Foi tirado tudo dali. O que foi colocado depois foi por conta do turismo. Você aí entra na questão das cruzadas, da história das cruzadas. Muita gente vinha de diversos lugares para ver a terra do Salvador. E há todo um comércio desde sempre, né? Desde o início ali, há toda essa dificuldade aí. Por quê? Porque as pessoas se iludem. Você não tem mais a mesma geografia como era, você não tem mais as mesmas tradições como era, as mesmas crenças. Você pode ter uma ideia de como era, não é? Mas não tem como seguir nos seus detalhes ali. E ainda dentro de um livro humano, há o obstáculo da língua. A Bíblia foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, porções de aramaico no Antigo Testamento, enquanto estavam lá no exílio, né? E a Bíblia foi escrita em grego no Novo Testamento, ok? Mas olha que interessante, você não tem mais essas línguas vivas, porque a língua, né? A língua de um país, de uma nação, ela é uma língua viva. O nosso português é diferente dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tataravós, dos nossos portugueses que vieram para cá, não é? A língua vai se desenvolvendo. A língua bíblica, do texto bíblico, não é o mesmo hebraico falado hoje lá em Jerusalém. Não adianta eu estudar hebraico bíblico e achar que eu vou me dar bem falando em hebraico lá, lá em Israel, tá? Não adianta eu estudar grego da Bíblia, grego koiné, como a gente estuda no seminário. Beleza, eu vou passar férias na Grécia e vou falar em grego com todo mundo. Não vai falar, não vai conseguir. Você vai entender muitas coisas, porque a raiz, né, o fundamento da língua está aqui, como você sabe, mas essa língua já se desenvolveu demais, não é a mesma língua. Tá? Então, há toda uma dificuldade aí, um obstáculo do tempo, do contexto, da cultura e da língua. Tá? E aí a gente precisa entender isso. Esse é um primeiro obstáculo, tá? Que eu não sei se você tem perguntas, no chat aqui ninguém falou nada, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, eu posso parar um pouquinho, porque há um obstáculo ainda maior. Eu não quero desanimar vocês, não, né? Mas o próprio apóstolo Pedro diz, tem coisas de Paulo que é difícil de entender, né? Se Pedro, que viveu na mesma época, viveu no mesmo contexto, tinha dificuldade de entender, não pense que vai ser fácil da gente entender. É uma matéria difícil, né? Se debruçar no estudo da palavra tem que ser com responsabilidade e com muitas dificuldades aí. Posso seguir? Pastor, eu ia Pode falar. perguntar exatamente isso, que eu vejo o curso de teologia, né, eu vejo algumas pós e está sempre separado assim, aplicada, sistemática e bíblica. Esse específico eu estou falando até do CEPAG, lá do Andrew Jump. Ok. Tá, então, por exemplo, vamos pegar o exemplo. Só uma
Isso. O que você viu, por exemplo? A divisão que é feita lá no Underjumper, tudo bem que é um trabalho de pós-graduação ali, não é um curso de teologia, né? Mas acho que eles dão um curso em EAD também, nesse mesmo EAD, esquema, né? EAD. Tá, nesse mesmo esquema. Então, o que é? Teologia bíblica, tudo é bíblico, né? Tudo é bíblico. Não é que a aplicada não é bíblica, a sistemática não é bíblica. Tudo é bíblico. Mas a ideia de teologia bíblica é você estudar os grandes vocábulos da Bíblia com linhas de interpretação da Bíblia. Então, por exemplo, você estuda lá criação, queda, redenção e consumação. São os 4 grandes vocábulos, né? Deus criou todas as coisas, a humanidade caiu, nós vivemos o tempo da redenção até a volta de Jesus, a consumação. É uma forma de você interpretar toda a Bíblia nos 4 grandes vocábulos: criação, queda, redenção e consumação. Alguns deixam consumação de lado, ficam só com os 3 grandes vocábulos: criação, queda e redenção, porque entendem que consumação faz parte disso, né? Você tem outros vocábulos, por exemplo, nós tivemos grandes estudiosos estudando a Bíblia baseado na aliança, o que a palavra de Deus ensina sobre a aliança, outros baseado no reino. Aí veio o Dr. Van Groningen dizendo, né, são as 2 coisas que se unem na promessa do Messias, né? Eu estudo aliança, eu vejo aliança o tempo todo na Bíblia, eu vejo o reino de Deus o tempo todo na Bíblia, mas eles se unem na promessa, né? Na promessa do Messias. Por isso que ele tem 2 grandes obras, né? A revelação messiânica no Antigo Testamento, ou da criação à consumação, onde ele vai mostrar isso. Isso é teologia bíblica, é você fazer uma interpretação baseada nesses grandes vocábulos, nesses grandes temas da palavra, tá? A teologia sistemática, ela vai confrontar as ideias, confrontar os ensinamentos com todos os textos da palavra. Então, é o que eu dei de exemplo lá. Tá, eu preciso estudar sobre eleição. O que a Bíblia fala sobre eleição? Eu vou pegar toda a Bíblia para tratar desse tema. O que a Bíblia fala sobre a Trindade, como o Anderson deu aí as aulas sobre Trindade, né? A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, é um dos melhores livros de teologia sistemática. Você tem ali um resumo dos principais temas da Bíblia, né? Dos principais ensinos bíblicos. É essa ideia que é a teologia sistemática. E teologia prática ou aplicada são coisas que você vai trazer para a sua realidade. Então, por exemplo, eu faço lá a teologia prática, pregação, tá? Como é que tem aconselhamento, tem pregação, ou seja, e tem a histórica lá também, né? A ideia é como é que eu aplico isso para a vida da igreja, tá? Como é que eu aplico para a minha realidade, para a minha comunidade? Tem lá missões e evangelização, né? Uma área da teologia prática, tem aconselhamento, uma área da teologia prática, tem pregação, tá? São teologias mais... você pega toda a teologia bíblica e toda a teologia sistemática e agora você aplica, né? O que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade. Então, é isso que acontece, certo? Então, por exemplo, se eu tenho até vocação para uma área de aconselhamento, então a aplicada seria uma boa. Seria uma boa. Dentro de todas as matérias que você for fazer, independente do campo, você quer fazer uma aplicada, né? Você quer fazer aconselhamento lá. Você vai ter que ter uma bagagem antes que eles vão te dar de teologia sistemática, de teologia bíblica, de filosofia. Tem matérias específicas. Você não pode simplesmente, só vou fazer as práticas. Não. Tem uma base para seguir. São pelo menos 4 matérias que todos têm que fazer, né? Todo mundo faz. Depois começa a dividir cada um para a sua área, né? Essa é a ideia. No seminário você tem tudo isso, né? Seminário são 5 anos, aí você tem que ter todas essas matérias aí. São 8 teologia sistemática, tem todo o curso de filosofia, história, e seminário já é Mas mais... mulher pode fazer seminário, pastor? As missionárias sabem. Podia, na minha época, para ser missionária ou para líder de escola dominical, né? Hoje eu já não sei como é que tá. Precisaria até consultar, mas eu acho que pode sim. Não sei. Exatamente, eu não sei. Legal. Certo? Vamos seguir, então, para um obstáculo ainda mais difícil. Se o obstáculo humano é difícil, né? Do tempo, do contexto, da cultura e da língua, se nós pensarmos no obstáculo, aliás, se nós pensarmos que a Bíblia não é só um livro humano, mas é também um livro divino, foi escrita, né, é obra do Espírito Santo de Deus em homens, usando homens, aí o problema fica mais difícil ainda. Por quê? Existe um obstáculo natural. Vamos fazer uma comparação entre nós e Deus? O que vocês acham? Dá para comparar?
a nossa pequenez, a nossa limitação, né? Com o poder de Deus, com a glória de Deus, com a sabedoria de Deus, não tem como comparar. Nós somos miseráveis, somos pequenos demais para entender um livro tão grande, palavras tão sábias, tão grandes, tão poderosas. Por isso que a gente não entende boa parte da Bíblia, né? Não existe um doutor em Bíblia que conhece toda a Bíblia, né? Não é essa a ideia, tá? A gente, ainda mais, e a Simone coloca, ainda mais depois da queda. Nós vivemos num mundo caído. Se não fosse a queda, já seria complicado. A diferença entre Deus e Adão e Eva antes da queda era absurda. Ficou ainda maior quando o pecado entrou em Adão e Eva, né? Então, que é um outro obstáculo que a gente vai falar agora. Então, existe um obstáculo natural, por exemplo, há uma grande distância entre nós e Deus. Deus é o Criador, nós somos criatura. Deus é soberano, nós somos limitados. A nossa limitação atrapalha a gente para conhecer as coisas de Deus. Tá? Nossa pequenez, a nossa limitação. E existe o obstáculo espiritual, não é? Nós somos seres afetados pelo pecado, e aí entra a questão da queda. Somos seres afetados pelo pecado, tentando descobrir os desígnios de um Deus que é santo, que é totalmente puro, totalmente santo, tá? E aí, esse é o maior dos problemas, não é? Nós estamos nos aproximando de textos sagrados, é o Espírito Santo, toda a santidade de Deus, que inspirou homens a entender. Então, quanto mais eu viver em santificação, melhor entendimento da palavra eu vou ter. Quanto mais eu entendo a palavra, mais santificado eu serei, né? Desde que eu coloque em prática também. Como o Tiago diz, né? Não adianta entender se não colocar em prática. Então, olha só, há uma ligação. Por que os apóstolos eram cheios do Espírito Santo? Porque eles entendiam as Escrituras, passaram a entender de maneira diferente do que os judeus entendiam, não é? Entenderam de uma forma muito mais cheia de vida, de autoridade, e pregavam a palavra. Quando eles entendiam e pregavam, eles eram cada vez mais cheios do Espírito. O Espírito Santo os encheu para entender e pregar, e eles eram cada vez mais cheios porque faziam isso, né? Então, há uma grande dificuldade aí. Nós não somos santos, somos pecadores, né? E aí, eu tenho que tomar cuidado de me aproximar das Escrituras para achar que ela quer... Aliás, achar coisas que eu goste. Por exemplo, você deve lembrar que na década, no auge aí, 1859, por exemplo, foi o auge da Guerra Civil Americana. Durou aí até 65, né? A Guerra Civil dos Estados Unidos dividiu o norte contra o sul. Ela foi pautada em várias ideias, mas a principal era a questão da escravidão. O sul não queria liberar os escravos, o norte queria liberar os escravos. Ambos evangélicos, ambos tementes a Deus, crentes na Bíblia, e ambos dizendo que a Bíblia era contra a escravidão ou que era a favor da escravidão, usando a Bíblia para defender os seus interesses. Qual que é o problema aqui? O norte passava pela Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, eu não posso ter os escravos. Eu preciso ter funcionário, para ele ter o salário para comprar o produto, senão não adianta ter indústria. Não é? Então, eu tenho que dar um salário para o funcionário ir gastar e comprar o meu produto. E a Revolução Industrial dizia, não pode ter escravidão. Isso é contrário ao ensino bíblico. Aí o Sul faz o quê? Tem que ter escravidão, porque eu tinha acabado de chegar a máquina de fiar algodão, tecido, né? E eles precisavam de quê? De escravos para o cultivo do algodão, para pegar esse algodão e para produzir tudo isso, tá? Então, ambos estão interessados em Deus na Bíblia? Não. Eram crentes, mas crentes sem vergonhas, né? Crentes interessados em quê? Nos seus próprios interesses e pegando a Bíblia para defender seus próprios interesses. Isso acontece demais, né? Quando você se aproxima da palavra e você quer forçar o texto bíblico para fazer o que você gosta. Aí fica difícil, aí você faz o que você quiser. Aliás, todas as seitas vêm da Bíblia, né? Parte das próprias escrituras. Então, por exemplo, gostar da escravidão é o que eu acabei de citar, pegando o texto para apoiar ou para ir contrário. Defender o celibato. A Igreja Romana defendeu o celibato usando textos da Bíblia, onde Paulo dizia que o melhor era não casar e tudo mais. Só que havia um interesse, os sacerdotes estavam morrendo e as propriedades dos sacerdotes, muitos deles filhos de fazendeiro, muitos filhos únicos, inclusive, alguns deles, a propriedade ficava para a esposa e para os filhos. Tá?
E aí eles proíbem, chega num ano de 1200, 1100 e pouco, eu não me recordo agora, eles vão proibir o sacerdote casar, por quê? Por uma questão bíblica? Claro que não, havia interesses, né? Eles estavam gastando muito e criando indulgências e tudo mais, eles precisam dos seus interesses e eles vão inventar regras pegando o texto da palavra. Defender a homossexualidade, né? Eu me recordo que há muitos anos já, na praça lá, na praia de Copacabana, houve uma manifestação, há muitos anos, coisa de 20 anos ou mais. Fizeram lá uma manifestação homossexual e colocaram um versículo bíblico. Qual o versículo? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí os defensores do movimento. Jesus convida todos a vir até ele. Correto. Só que ele esqueceu de falar o que acontece quando vai até Jesus, né? Quando vai até Jesus tem que ser o quê? Transformado. É levado a ter uma vida diferente, senão vai viver de maneira triste. Lembram lá do jovem rico? Não quis saber de Cristo, saiu entristecido da presença de Jesus. Lembram da mulher pega em adultério? Jesus diz, vai e não peques mais. Não é? Então, na verdade, eu posso pegar textos para falar o que eu bem quiser. Né? E aí é o grande perigo aí. Eu tenho que me aproximar dessa palavra santa, entender que eu sou pecador e eu tenho que ser confrontado com as escrituras, tá? Nós fizemos uma série, só para dar um exemplo, no nosso programa aí de segunda-feira, no ano passado, finalzinho do ano passado, nós fizemos uma série de questões emocionais, né? É legal quando você está... Eu disse isso várias vezes, né? Todos nós somos desequilibrados. O único que não é desequilibrado é Cristo, tá? Todos nós somos esquisitos, temos as nossas manias, temos um coração, uma mente afetada, o nosso emocional afetado pelo pecado. Todos nós. Alguns conseguem lidar mais com isso, outros menos, e aí depende do histórico, depende da educação, depende de uma série de fatores, depende de questões de saúde, não é? Principalmente para a mulher, questões hormonais, existem várias questões aí a ser consideradas, tá? Mas é muito ruim quando a pessoa quer tratar de assuntos emocionais, como depressão, ansiedade e tudo mais, indo diretamente a um psiquiatra, achando que só o medicamento resolveu o problema dela. E, na verdade, não resolveu. O medicamento pode ajudar em alguns sintomas. Mas o que ela precisa, além de buscar o recurso clínico, ela precisa ser confrontada com a palavra. E aí que o aconselhamento bíblico faz toda a diferença. Ele não impede que a pessoa busque fazer um tratamento clínico, né? Muitos têm que fazer. Mas cada um de nós, todos os dias, precisamos ser confrontados com a verdade de Deus. E tem coisas no nosso coração que a gente não quer mexer. A gente quer que fique quieto. E a gente vai acumulando coisas ali no coração, isso vai resultar em ira, em depressão, em ansiedade, em pânico, em um monte de problema. Porque a gente não tratou, não confessou a Deus, né? Não reconheceu o seu pecado, ou não conversou com outras pessoas que talvez estejam envolvidas aí nos nossos relacionamentos. Então, eu tenho que me aproximar das Escrituras com muita seriedade. Não é a palavra que eu gosto, não é a palavra que eu quero, é a palavra que eu preciso. E aqui Paul Washer é muito bom nisso, né? Paul Washer bate pesado na gente, mas ele bate com firmeza, com certeza, com verdade, né? Quando Paul Washer diz assim, várias coisas que ele fala que é difícil da gente ouvir, mas a gente precisa, mas uma das coisas que eu acho magnífica que ele fala, o céu que nós queremos, ele diz assim, todo mundo quer céu. Você pode perguntar para as pessoas aí no mundo, todo mundo quer céu. Céu é alívio, é lugar de refúgio, lugar que não tem enfermidade, não tem Covid, não tem problema. Todo mundo quer um céu desse. Aí ele vai dizer assim, tem uma notícia para dar. O céu que as pessoas querem não existe. O céu da vontade humana não existe. O céu não é lugar onde eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. O céu é lugar onde somente a vontade de Deus acontece. Isso é céu, isso que a Bíblia apresenta, né? E aí, a minha questão é, será que eu estou moldando o meu coração enganoso conforme a vontade de Deus? Eu estou me submetendo à vontade de Deus? Ou não? Eu me aproximo da Bíblia para dar um jeitinho ali e dar desculpa para o meu pecado, né? É assim, porque Davi pecou, então eu também posso pecar e coisas assim. Então eu tenho que ter responsabilidade. Há um obstáculo espiritual e eu tenho que me aproximar das Escrituras com muita seriedade, ok? Está acabando nosso tempo aqui.
Alguém quer perguntar, contribuir, falar algo, fique à vontade aí, que eu vou passar para um outro momento aqui do nosso estudo. Alguém? Fique à vontade, só abre aí que eu não estou vendo todo mundo. E aí você só abre o seu microfone aí, ou põe no chat, como você preferir. Ninguém? Então, se ninguém vai falar, eu continuo. Tá? Depois, se quiserem, no final a gente conversa mais. Um outro ponto aqui, tá? Por que eu devo crer na Bíblia? Quais as razões que eu posso crer na palavra de Deus, né? Por que eu creio na Bíblia? Primeiro, são 4 razões que eu separei aqui, tá? Primeira razão, por causa da sua unidade na diversidade. Olha só, por causa da unidade bíblica na diversidade da Bíblia. Aliás, esse é um assunto que o livro de Atos, mostra como vivia a comunidade dos crentes na época da igreja primitiva. Havia essa unidade na diversidade, né? O Mauro mesmo gosta muito de uma canção aí, acho que é dos Vencedores, né, Mauro? Que fala sobre isso, que é tão bonita, né? Da multidão dos que creram, essa daí, né? Que era só um coração e a alma, né? Jorge Heder e Guilherme Kerr. Sensacional, uma poesia magnífica tirada lá do livro de Atos e que mostra essa realidade de como a igreja vivia uma unidade com todo tipo de gente, com pobre, com rico, com escravo, com livre, com mulher, com criança, né? Com todos, como é a igreja hoje. É ruim esse negócio de igreja, tudo bem que é utilizado por Deus, Deus usa qualquer movimento que ele quiser, mas é ruim quando a gente limita, né? Eu vou fazer uma igreja só para jovem, vou fazer uma igreja só para idoso, vou fazer uma igreja só para, né, sei lá, para gente diferente aí e tal. Não, a igreja tem que ter toda essa diversidade, mas ela tem que ter essa unidade, e a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos pensar nessa diversidade com a unidade aí. Ela foi escrita por cerca de 1.600 anos. Se você pegar o tempo de Moisés até o tempo de João, dá em torno de 1.600, de 1.400 a 1.600 anos, tá? É muito tempo, né? Escrita em 1.600 anos, escrita por cerca de 40 autores, 36 por aí, perto de 40 autores diferentes, escrita em lugares diferentes, em culturas diferentes, em ocasiões diferentes, como a gente acabou de ver. Apesar de toda a diferença, ela tem uma harmonia total, perfeita. Não há contradições na Bíblia. Nenhum texto contradiz o outro. Por isso, a teologia sistemática, trabalhar com vários textos. O que há na Bíblia são aparentes contradições. Se eu encontro um texto e eu acho que ele está se contradizendo a outro, é porque eu interpretei errado. Não há contradições na Bíblia. Por exemplo, você vai encontrar gente falando assim, aquele texto do cego de Jericó, um evangelista vai dizer que Jesus está entrando na cidade de Jericó, o outro evangelista vai dizer que Jesus está saindo da cidade de Jericó. Está vendo? A Bíblia tem erros. Mas só que as pessoas não se dão conta de que haviam 2 cidades de Jericó, né? Uma que ninguém ousou reconstruir, a Jericó antiga que Josué destruiu, e havia uma maldição sobre ela. Aliás, tentaram construir, mas que caiu sobre os filhos, essa maldição se cumpriu, lá do livro de Josué, e depois ninguém mais teve coragem de reconstruir. É a antiga Jericó em ruínas. No tempo de Cristo havia a antiga Jericó que ninguém tinha coragem de reconstruir, de mexer nela. E ao lado dessa, a nova Jericó, a cidade dos ricos, dos saduceus, dos sacerdotes. Por isso a parábola do samaritano, eles faziam a viagem de Jerusalém a Jericó, porque os ricos moravam em Jericó. Herodes criou ali um grande jardim, um grande palácio em Jericó. Aquele cego, então, pelos 2 evangelhos, ele está na entrada de uma cidade e na saída de outra cidade. Então, cada evangelista pegou um prisma e descreveu. Então, você precisa conhecer a história para poder entender isso, né? Senão vira uma confusão. Então, não há contradições na Bíblia, há apenas aparentes contradições. Se você se deparar com uma contradição, tenha por certo. Espera aí, eu interpretei errado. Então, eu tenho que pesquisar mais, né? Eu tenho que descobrir por que isso aqui está escrito. Né? E aí, até você pesquisando, você vai conseguir entender melhor o texto. Uma outra razão importante, tá? De eu crer na Bíblia, da gente poder crer com toda a certeza da palavra, é pelo cumprimento das profecias. A palavra de Deus se cumpre. Vamos dar algumas razões?
mais de 2.000 profecias cumpridas na pessoa de Cristo. A Bíblia profetizou a queda das muitas nações, como da Babilônia, por exemplo, como de Tiro. A Bíblia profetizou que Deus levantaria Ciro, né, para ser um servo de Deus naquele momento, para deixar o povo, para libertar o povo e deixar o povo voltar do exílio. A Bíblia, por exemplo, profetiza o caos moral que a gente está vivendo hoje, não é? O caos moral, social, espiritual dos nossos dias. Nós não podemos nos surpreender. Hoje teve uma surpresa entre os irmãos da igreja, que a Burger King fez um vídeo lá de criança de LGBT, não sei o que e tal. Primeiro, eu tomo a postura de não divulgar. Muitos falam, vamos divulgar nos grupos. Eu penso que é o contrário. Eu acho que a publicidade proposital é essa. Causar polêmica para que você publique para outros. É melhor desprezar. É um negócio errado, despreza, esquece isso, tá? Mas não posso ficar surpreso. A gente sabe que os dias irão de mal a pior, diz a Bíblia. Então não tem que ficar surpreso. Né? Vai chegar a perseguição no Brasil? É claro que vai chegar. Pode chegar nesse ano, pode chegar daqui 2, 3 anos, pode chegar daqui 10 anos, mas vai chegar. Porque a Bíblia diz que vai chegar. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Tá? Então, isso não quer dizer que a gente tem que se acomodar. Tudo aquilo que a gente puder fazer para ir contra, usando as leis, aí tudo bem, eu concordo, né? A gente influenciar a geração, pregando o evangelho, criando uma geração comprometida com Deus, tudo isso a gente deve fazer, não é se acomodar, temos que ser sal e luz, ok? Mas eu não posso ficar surpreso. Todos nós ficamos surpresos com a pandemia. Mas Jesus já não tinha falado que nós teríamos epidemias? Por que o crente está surpreso? Enquanto houver mundo, outras epidemias virão, como já tivemos várias epidemias. Virão outras. A Covid não é a última, a não ser que Jesus volte agora, né? Se Jesus voltar agora ou daqui a pouco, aí tudo bem. A última epidemia foi a Covid-19. Se Jesus demorar mais 50 anos, mais 100 anos, nós teremos outras epidemias. Porque a Bíblia diz, é palavra de Cristo, a palavra de Cristo se cumpre. Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra no templo. Caiu, não ficou nada. Aliás, um raio de 18 quilômetros tirou tudo dali. Aí alguém vai falar, não, mas o Muro das Lamentações ficou, está lá ainda, né? O Muro das Lamentações não fazia parte do complexo do templo. É o muro do Pátio dos Gentios. O Pátio dos Gentios não era o templo dos judeus. Né? O templo dos judeus é o lugar santo e o Santo dos Santos. Tá? Então, ali não ficou... O templo mesmo foi totalmente destruído, tirado as pedras e levado para longe, tá? Então é algo assim bem o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre e a gente pode confiar nisso. Terceiro ponto, pela transformação que ela opera na vida das pessoas, né? Quando você pega as pessoas ficam iludidas achando que uma filosofia, que a educação, que a pedagogia, ou a política, qualquer coisa vai agora eu defendo a direita, ou eu defendo a esquerda, eu defendo a do meio. Gente, a única coisa que transforma o coração humano é o evangelho de Deus, é o poder de Deus para salvar. E não há nenhuma manifestação histórica de que Deus abençoou nações por meio de outros meios, né? Meios humanistas, por exemplo. Que alguém vai falar assim, tá, o comunismo é diabólico. Ok, o comunismo tem um monte de coisa diabólica. O capitalismo não é? Aliás, o pastor Marcelo Alberto gostava de brincar, o capitalismo, né? Você acha que as pessoas estão interessadas em salvar vidas? Estão interessadas em ganhar dinheiro. Não importa se tem gente sofrendo ou não. Os grandes empresários não estão nem aí para o que está acontecendo. O bolso dele está cheio. Na crise, muitos ficam mais ricos. Então, é ilusão a gente achar que não, o comunismo está errado, o capitalismo é que está certo. O capitalismo é tão do diabo quanto o comunismo. Os valores do comunismo podem ser ruins, muito piores do que a Bíblia aponta, mas não entre na ilusão de que direita vai salvar, de que esquerda vai salvar, porque o que salva é Cristo. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tá? E nunca um país foi transformado, se não pelo Evangelho. O que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, não foi por causa de filosofia comunista ou de direita ou de esquerda, ou sei lá do que. Foi porque o evangelho chegou ali. O evangelho, onde chega, ele transforma vidas. Ele impacta as nações. A Nova Zelândia, a Austrália, todos aqueles países foram impactados pelo evangelho. Hoje eles vivem o pós-cristãos, né? São países pós-cristãos. Eles foram evangélicos, abandonaram o evangelho. Só que eles não reconhecem, eles são ingratos. Né?
Todas as universidades boas dos Estados Unidos foram fundadas por presbiterianos ou congregacionais, a maioria presbiterianos. Você pega todas aquelas universidades, Harvard, Princeton, né, todas ali, as principais. Hoje eles não querem nem saber de Deus, ensinam o ateísmo, ensinam, né, um monte de porcaria lá dentro. Ingratidão, né? Estão cuspindo no prato que alimentou a nação americana. Mas não pensem que o que vai mudar o nosso Brasil é governo tal, é filosofia tal. O que muda a nação é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É quando a igreja, realmente a igreja, vivendo o evangelho, pregando o evangelho, né, anunciando o poder de Deus. Isso você tem diversos movimentos na história da igreja para comprovar. A reforma protestante é um deles, um tempo de trevas, tanto chamado Idade das Trevas. A luz veio por meio do movimento da reforma, a volta às escrituras. Logo depois, o puritanismo, volta às escrituras. O pietismo, volta à piedade com Deus, a vida voltada para Deus em oração. Aí você tem o movimento do primeiro grande reavivamento, com John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, todos esses homens sendo usados por Deus para impactar as nações com o evangelho de Deus. Tá? Aí você tem o segundo grande reavivamento. Tudo isso é o que? A palavra de Deus sendo cumprida, pregada, ela sim é poder de Deus para salvar. Então a gente não pode cair na ilusão de achar que, eu vou... Aliás, eu não entendo um negócio desse, né? Eu não entendo um negócio desse. Como é que crente hoje está brigando por causa de político? Logo político, pensa um pouquinho, né? Se parar para pensar, se ligar o cérebro, não pode defender político, gente. Né? A pior das classes, o mais mentiroso das classes são os políticos. Eu não posso defender, não importa se é Dória, se é Bolsonaro, sei lá o que é, não interessa, eu não estou nem aí para esses caras. Eu devo orar por eles, eu devo cumprir as minhas obrigações na minha sociedade, na sociedade onde nós vivemos, né? Não posso sonegar imposto, mesmo que seja terrível pagar o imposto, não é? Não posso fazer gato de internet, de televisão, né? Como muitos fazem, até muitos crentes. Não, eu tenho que pagar o preço de viver numa sociedade aqui como nós estamos. Eu tenho que respeitar as autoridades e orar por elas, mas eu não tenho que ir na onda delas, porque nenhuma delas está interessada em Deus. Quem é a regra de fé e de prática é a Bíblia. Ela é a única palavra que a gente precisa tratar, ok? E aí, eu queria lembrar com vocês o movimento do iluminismo. O pastor Hernandes gosta muito de falar desse exemplo e que ele é realmente sensacional. Vocês devem lembrar que o iluminismo fez com que as pessoas abandonassem a Bíblia, lá na Europa. Né? Então, o grande líder do iluminismo, Voltaire. O iluminismo foi um grande movimento, trouxe avanço tecnológico, científico, foi uma bênção e foi um movimento que Deus levou o homem a conquistar muitas coisas, tá? Só que ele extrapolou, ele colocou o homem no centro, tirou Deus da existência. Deus não existe mais, né? Matou-se Deus aí, como muitos defendiam, Nietzsche defendeu, e Voltaire foi o grande líder desse movimento. Aí, um missionário chega lá, aliás, um ateu chegou na ilha de Finge, que não sei se foi nas Olimpíadas ou na Copa, ou na última Copa ou nas últimas Olimpíadas, tinha esse time, estava indo bem esse time de Finge. Os caras eram fortões, estavam ganhando vários jogos. Eles chegaram, um ateu chegou nessa ilha e começou a falar mal deles. Falou, que isso, cara? Vocês estão ainda acreditando na Bíblia? Lá no meu país, lá na Inglaterra, lá na Europa, ninguém mais quer saber da Bíblia. Né? Isso é bobagem. E aí o que acontece? O líder da tribo lá de Finge chamou ele para um lugar e disse assim, olha, se não fosse a Bíblia, você está falando que a Bíblia não presta, que a Bíblia não é nada, se não fosse essa palavra aqui, sabe o que nós íamos fazer com você agora? Nós íamos te fritar aqui nesse forno, te assar no forno e comer você. Porque nós éramos canibais. Quando chegou um missionário aqui, pregou o evangelho para a gente. Então, olha só. A gente precisa crer no poder dessa palavra que está em nossas mãos. É palavra que funciona. A palavra não é de homens, a palavra de Deus. Ele nos deixou textos poderosos. A gente não tem noção do que Deus pode fazer dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho. Em todo o tempo, a gente não pode perder a oportunidade de anunciar as Escrituras, porque ela realmente funciona. Ou como dizia Voltaire, né? Daqui a 100 anos, ninguém quer saber mais de Bíblia, isso é bobagem. E aí a Sociedade Bíblica Britânica deixou passar lá os 100 anos de Voltaire, da morte de Voltaire, e fez assim, construindo... Hoje é a Sociedade Bíblica, né, Britânica, comprou a casa de Voltaire para construir Bíblia lá dentro. Voltaire quase ninguém conhece no mundo, mas a Bíblia todo mundo, né, a maioria conhece, Jesus a maioria é conhecida. Então,
olha só, a gente não pode brincar com essa palavra, é poder de Deus para salvar, e a gente precisa viver e acreditar com certeza nessa palavra. Outra evidência, porque eu creio na Bíblia, né? As evidências científicas e arqueológicas. Quando você vai para a arqueologia, você encontra várias e várias provas dos textos da Bíblia. Aliás, os bons arqueólogos usam a Bíblia como um parâmetro. Eles olham para os textos das civilizações, da geografia bíblica, e eles vão nos mesmos lugares, ou fazem o contrário e se deparam com a verdade bíblica, como aquele livro de Werner Keller, como é que chama? E a Bíblia tinha razão. No livro, ele era um jornalista científico, contratou uma equipe de cientistas para provar que a Bíblia estava errada. E saiu pegando a Bíblia, abrindo a Bíblia, e indo nos lugares. E tudo aquilo que ele encontrava, ele via que era a evidência de que a Bíblia estava certa. Aí ele escreveu, se converte e escreve o livro. E a Bíblia tinha razão, né? A Bíblia sempre tem razão. Mas a maior evidência, por que eu posso crer na Bíblia? Aquilo que a Bíblia fez na nossa vida, na sua vida. Quando você está pregando para alguém, fale do que Deus transformou seu coração. Como era a sua vida sem Jesus, como é a sua vida hoje com Jesus. Tá? É o que a Bíblia poderosa fez. Como a gente já ouviu várias histórias, né? De gente que era embriagado, que mexia com drogas, e vai conversar com um ateu, fala, mas você acredita mesmo nisso? Olha, se foi daquele jeito que está ali mesmo, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu sei o que ela fez da minha vida, que a minha vida era uma desgraça, e Deus transformou, foi através da Bíblia. Tá? Então, só pelo que a Bíblia transformou a nossa vida, você já tem autoridade para falar. Né? Você já pode crer que Deus vai te usar para falar de como você era. Aliás, eu costumo falar disso, muitos não acreditam, né? Eu era muito bravo, muito nervoso, explodia por qualquer coisa, né? Aliás, o Gael tem muito de mim aí nesse sentido. O temperamento dele é muito explosivo. Eu era assim, eu brigava com qualquer um, jogava bola, saía brigando. Eu era muito terrível. E aí a Bíblia vai trabalhando na gente, né? Ainda tem essa essência da braveza, não tem jeito, mas a gente tem que aprender a controlar e Deus vai cuidando. A gente dá, às vezes, uma falhadinha, né? Mas Deus vai corrigindo, vai disciplinando a gente, mostrando para a gente que não é do nosso jeito, é do jeito dele, não é no nosso tempo, é no tempo dele, é o domínio próprio que tem que acontecer, é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para a gente não explodir o tempo todo. Então, olha só, a gente precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra poderosíssima de Deus, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, através dela, ok?